Olá pessoal, tudo bem? Aqui então substituí alguns materiais, por fim minha casa ficou vermelhinha, mudei a textura aqui dela, tem um vídeo, eu coloquei, ela é bem simples, né? Então não tem muito material para eu colocar diferente, mas vale como um exemplo, tá? Lembrando que vocês, esse é só um primeiro exercício, né? Fazer de forma bem rápida. Dentro troquei também, lá dentro coloquei alguns... Aqui um revestimento aqui dentro, no banheiro, no piso, todos que já tinham ali, mudei a escala, né? Fui mudando, colocando algumas coisas. Então aqui eu já tenho até um terreno, né? Vou olhando ela por todas as partes, ver se não tem nada voando, nada sobrando. E aí vocês podem testar, né? Igual já disse, todos os materiais que tem aqui. E aí, mas aqui tem outra categoria muito legal, né? Que é de vegetação e paisagem, objetos, luzes, caracteres, veículos, ferramentas, biblioteca do usuário. Vamos colocando uma a uma, então. Vamos começar, então, com vegetação e paisagem. Da mesma forma, a paisagem a gente já usou, a hora que a gente mudou, e vegetação a gente está por categorias, tá? Então, a gente tem árvores, arbustos, gramas e flores, gramíneas, né? Detalhe gramíneas. A gente tem também rochas, tá? E diversos, que tem outras coisas assim, né? Outros tipos de vegetações, mas tudo ligado à vegetação e paisagem. E aí eu vou começar a distribuir as vegetações e paisagens. Então, olha só, essa aqui é a primeira forma, né, de distribuir, depois a gente vai fazer outra. Então, observem que ela tem aqui o tamanho dela, né? Olha só, tem o tamanho. E aí tem o tamanho, você pode ver que a hora que eu passo em cima, ela tem 3 tamanhos. Tem o tamanho da idade adulta, a idade média e o tamanho pequeno. Então, olha a escala humana aqui dela do lado, ó, de todos tem a escala humana bem pequenininho aqui, ó, que dá uma ideia de como que ela é na idade adulta, né? Isso interfere bastante na hora que nós estamos modelando, porque às vezes vai só pelo modelo, ó, mas o menor, por exemplo, o menor desse aqui ainda é muito grande, desse aqui, ó, ainda é muito grande dependendo, né, do modelo. Então, olhem sempre aqui o nome, o tamanho dela com relação à escala humana, para ver se te interessa, para ver se é esse tipo mesmo, tá? Senão não adianta querer diminuir, que daí ela vai perder a característica, ó. Então ela tem todas as fases, assim, né, do tamanho. E aí outra dica, gente, ó, pra não ficar com uma sombra muito dura, na verdade, né, ele fica com essa sombra, esse sol vindo direto, assim, coloquem bastante vegetação. Então tentem, na maior parte do possível, procurar o entorno, né. Então se existe entorno, procure prédios, pega lá o 3D Warehouse, faz uma modelagem simples, né. Se tem prédios assim do lado, se tem de repente algum elemento do lado, mas nunca deixe a edificação sozinha assim, porque depois no vídeo e tudo mais, apesar dele ter esse fundo aqui, né, ele fica meio estranho, porque dificilmente a gente constrói e não tem nada perto, né, eu não sei ter uma parte tão vazia, né, então tenta dar mais realismo nesse sentido, de fazer um pouco do entorno, não deixar esse vazio do lado, tá? E uma forma de dar uma ajeitada, assim, e ter sempre é só colocar a vegetação. Então pega, puxa, né, a vegetação e vai colocando aqui, ó, né? A própria sombra dela vai fazendo que a sombra assim que ele projeta do lado, vai fazendo então com que tenha mais realismo, né, a nossa cena, e ela fique melhor, fica a sombra, eu falo que a sombra fica menos dura, né? Então coloquem bastante vegetação, né? Coloquem assim sujeira, né? Vou colocar aqui um pé de mexerica, não, é laranja lima, pertinho da casa, né, que é uma chácara bem bonitinha, pé de laranja, fazer tipo um pomarzinho aqui do lado, né, vou rodando, né, vou colocando vegetação perto, vou procurando, então, tá vendo aqui a escala humana, né, eu colocando coisas que me interessam. Aí aqui é legal, ó, essa daqui, essa aqui tá tão pequenininha, perto da outra tão grande, né, eu posso fazendo vários níveis, né, de visualização. E assim, ó, aqui, a hora que eu coloco, eu posso escolher, por exemplo, a idade, ó. Então aqui tá a idade 50%, olha só como que seria na idade bem adulta. Ó, 100%, vou abaixando, olha aqui, e ela é bem pequena, né? Então eu posso mexer com essa idade. E é a mesma coisa aqui com a altura, ó. Conforme eu vou mexendo na idade dela, vai ser na altura, né? A estação fica automático, o vento ligado também, tá? Que é a melhor opção para ela poder responder depois, na hora que nós formos fazer o vídeo. E aí eu vou enchendo, né? Vou colocando aqui bastante vegetação, mas, gente, adequada com, assim, com o clima, né? Então, se quiser fazer, de repente, uma vegetação bem tropical, então coloca coqueiro, coloca bastante vegetação. Isso aí vocês vão aprender em paisagismo, né? As composições.
E aí vai vendo que fica interessante. Se quiser fazer uma paisagem mais europeia ou uma paisagem mais árida, é só ir distribuindo, né, a vegetação. Aqui o coqueiro, as palmeiras, né? Ó, aqui vou colocar uma aqui, né, para não perder o costume. Todo projeto tem uma, né? Perto da casa. Aí eu vou defender, né, gente? Vou defender porque, além de bonita, ela não interfere muito na visualização, né? Então, assim, o que tem que ter em mente também, né? Se o foco é a arquitetura, se o foco é mostrar a edificação, eu não posso pôr vegetações, por exemplo, essa vista da casa aqui, ó. Essa vista da casa, ela já tá comprometida, ó. Tá vendo aqui? Por quê? Porque tem vegetação em volta, ó. Né? Ó, tem vegetação em volta, eu não consigo ver aquele lado. Então, assim, tem que pensar bem as vistas já que eu vou ter, se eu vou ter fazer vídeo panorâmico, como é que vai ser, para eu não colocar vegetação onde vai ter, para prejudicar depois as vistas, né? Então, se o objeto que a gente vai demonstrar é arquitetônico, tem que tomar cuidado de não ficar preenchendo toda a minha vista com vegetação também, tá? Põe, de repente, vegetação um pouco mais longe, então se você conseguir afastar ou menor, né? Põe vegetação um pouco mais baixa, e aí você consegue ir colocando, dando vida na tua edificação, né, aqui do lado, mas sem atrapalhar depois a visibilidade dela, tá? Então, da mesma forma que o árido é ruim, o excesso de plantas também ele é ruim porque ele prejudica a imagem, tá? Na hora de fazer. Então, vou colocar um atrás, um vermelhinho, para ficar bem bonito. Diferente, né, o pé. Assim. Já que minha casa é vermelha, né? Bobagem isso, né? Isso aí é só porque acredito que na composição ali vai ficar bonita mesmo, tá? Então, distribuem bastante vegetação, claro, de acordo com a possibilidade. Aí, depois eu tenho, então, coloquei árvores, posso pôr arbustos, né? Então, aqui vou fazendo essa composição, assim, do jeito que vocês bem quiserem. Vou colocar só alguns aqui, só para vocês verem a colocação, mas é basicamente a mesma coisa, então é só pegar e arrastar aqui, né? Cuidado para não ficar entrando, então eu posso rodar ela também, ó. Posso aumentar e diminuir o tamanho, tá? Posso aumentar e diminuir o tamanho. Aí é interessante assim, vou colocar aqui, pode colocar flores, gramas, tá? Deixa eu só colocar umas florzinhas aqui, elas são bem delicadas assim, tá? Ó. São bem delicadas essas florzinhas, assim, elas ficam bem. E assim, a dica que eu dou, tá vendo que essa grama aqui, ela fica bem dura, né? Espalhem assim, por exemplo, tá vendo essas gramas aqui, ó? Né? Porque a grama, ela não cresce uniforme, né? Então, escolham assim, tipo esses matinhos, assim, e espalhem um pouquinho, assim, coloquem em alguns pontos, assim, pra ele dar um movimento, tá? Esse aqui, ele tá até grande, eu vou diminuir ele um pouquinho. Não vai parecer que é um matagal na casa, né? Mas espalhem algumas sujeirinhas, assim, ó, porque a grama, senão ela fica muito dura, tá? Tem uma outra forma de espalhar depois também, ó. Vou colocar aqui alguma coisa, né? Vou colocando uma graminha um pouco maior, ó, tá? Só vai clicando, ó. E aí você vai dando mais realismo, assim, que a grama, ela não é toda igual, né? Perto da árvore, assim, normalmente onde tem mais água ela cresce mais, né? Quando for pôr árvore, não coloquem todas do mesmo tamanho, né? Porque a natureza, ela não crescem todas iguais, né? Então coloquem as coisas de tamanho. Então vai espalhando gramas, flores, rochas, né? Quem gostar de colocar, quem gostar e der certo, pedras, olha só, vai fazendo composição aqui. E aqui que é legal, ó, nesses diversos tem algumas sujeirinhas, assim, tá vendo, ó? Então tem assim, folhas caindo, então eu vou escolher aqui que é esse aqui, vou colocar assim algumas folhas caindo aqui assim, ó, tá? Agora é paciência, né? É um jogo agora de fazer composição de paisagismo, mas vai vendo que já vai tomando outra forma, a gente já tem mais sombra, você vai fazendo todo um cenário agora para essa composição, tá ok? Então é isso aí, pessoal, vamos brincar aí? Até mais, tchau, tchau!